Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais brasileiros e do exterior. As manchetes da Folha, Estado, Globo têm a ver com a liquidação do Banco Master, a prisão do seu principal acionista, Vorcaro, né? Enfim, toda essa história que envolve o Banco Master. E o Valor traz uma notinha mais clara sobre o que aconteceu na COP30 ontem. Mas talvez o principal acontecimento que diga diretamente respeito à população é a aprovação na noite de ontem pela Câmara dos Deputados do projeto antifacção. Acho que foi a sexta eu não sei como chamar, a sexta tentativa do relator Derrite. Ele apresentou 6 projetos, contando com o projeto inicial do governo. Foram 6 projetos, ele foi mudando. Uns dizem que enfim, ele não tinha confiança no que fazia, era muito fraco e tal, fazia muitas concessões. E, por outro lado, você vê gente dizendo que não, que é normal numa democracia, você vai sentindo quais são, ou vai recebendo sugestões muito boas ou que se encaixam no projeto, criatividade e tal, e vai melhorando esse projeto, daí essas várias versões. Isso é considerado uma derrota do governo Lula, porque o projeto original não foi aprovado. Tem um monte de detalhes, as discussões a gente vai conhecer durante a semana, porque de chofre assim, de madrugada aprovado, não deu nem tempo de ler. Eu acho que a maioria das pessoas, nem os deputados que votaram, sabe exatamente o que aconteceu. O PT votou inteiramente contra. Toda a bancada do PT votou contra. Mais ou menos o que aconteceu foi que a esquerda votou contra. Claro que há uma ou outra exceção. E também com uma ou outra exceção, a direita votou a favor. O Centrão votou a favor. O que mostra a continuação do divórcio do Centrão com o governo Lula. O Centrão já farejou alguma coisa para ir se afastando do governo Lula. Claro que no meio de tudo isso, infelizmente, tem uma questão ideológica sobre terrorismo, não terrorismo, vamos fazer isso, aumentar as penas, não aumentar as penas, a sociedade é responsável pela situação dos criminosos, os criminosos devem ser punidos com mais tempo. As penas foram substancialmente aumentadas. Esse é um clamor popular. Tenta-se reduzir essa história de a pessoa é presa e a justiça, por causa da legislação, é obrigada a soltar, não tem culpas da justiça, nesse caso, como muitos querem fazer ver, etc, etc. Deixa eu ver como o Valor tratou isso rapidamente, pequenininho aqui, ó. Câmara aprova texto base do PL antifacção. Agora vai para o Senado. O governo tem esperança de modificar isso no Senado. Se houver uma modificação, como deve haver, vai voltar para a Câmara. Eu acho que esse ano ainda não vamos ter
um texto completo. Parece, de repente, eles resolvem agir com rapidez. O relator Derrite diz que não foi procurado por ninguém para dar contribuição, não discutiu com o governo, não discutiu com algumas pessoas especializadas em segurança pública. Esse projeto, do jeito que passou muito rápido, demoraram 1000 anos e agora querem resolver tudo em 15 minutos. Bom, é um avanço, de qualquer jeito, um avanço, e em cima desse avanço deve surgir um aperfeiçoamento. No meu conceito, deve surgir um aperfeiçoamento a partir do Senado, mas eu acho que o projeto inicial do governo não vai vingar. Deixa eu ver o que está escrito aqui. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem por 370 votos a 110. 370 votos a 110. É uma maioria considerável. Aprovou o texto base do PL antifacção. Apesar das diversas alterações feitas pelo relator, o deputado Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, em um total de 6 versões, o governo fechou questão e decidiu votar contra o texto, sob o argumento de que a proposta retira recursos financeiros da Polícia Federal. A disputa política será travada agora no Senado. Derrite alterou a forma como os recursos provenientes da venda de bens apreendidos em operações contra o crime organizado serão repartidos. É assim: fica com a Polícia Federal ou fica com as polícias estaduais? Ele, não sei se de propósito ou não, ele escanteou a Polícia Federal o tempo todo. Mas, evidentemente, os patrimônios arrecadados, o patrimônio arrecadado do crime organizado, transportes, aviões, automóveis, etc., vão ter que ser divididos entre as polícias estaduais e a federal, e isso, evidentemente, não é difícil resolver. Basta criar um roteiro, basta conversar, né? Provavelmente determinados crimes, determinadas características de investigação e ação vão determinar para onde vai esse patrimônio. Esse patrimônio pode e deve ser aproveitado. Eu sou contra essa destruição, a não ser que custe mais caro transportar um avião lá da Amazônia para incorporar o patrimônio da Polícia Federal, e daí aproveitam e queimam. Mas tem máquinas, tem armas que podem ser aproveitadas pelas nossas polícias em vez de você destruir. Isso é uma coisa que eu acho que pode ser discutida. São coisas preciosas, custam caro, o governo gasta muito com isso, a não ser que queiram gastar, né? Que queiram ajudar as fábricas de armas. Bom, resumo da ópera: avançou, vai aplicar penas mais duras, vai deixar de passar o pano na cabeça de muito bandido. Enfim, a coisa são as penas mais duras e essa coisa de sai e entra. Então, precisamos estudar melhor o texto. Eu não vou opinar porque eu não vi o texto não chegou às nossas mãos durante a madrugada. Eu ainda sou um ser humano, tive que dormir, então o que chega é esse relato rápido dos jornais, com algumas dissidências, com a briga política e tudo isso. Bom, outra coisa que está nas manchetes dos jornais, porque
os jornais de manhã ontem traziam outras notícias, até uma possível venda do Banco Master, e, na verdade, os fatos se desenrolaram de manhã, os jornais já estavam nas bancas. Tá aí, olha o Globo. A Polícia Federal prende Vorcaro do Master e banco é liquidado pelo Banco Central. Quem tem até 250 mil investidos no banco será ressarcido no curto prazo. Os bancos têm um fundo, né? Os bancos têm um fundo, dinheiro que não é dinheiro público, e quem tem aplicações, etc., conta até 250 mil, quer dizer, se tiver mais, o limite é 250 mil, esse pessoal vai ser ressarcido e deve ser ressarcido rapidamente, não será pelo poder público, e sim por esse fundo que pertence ao conjunto de bancos brasileiros. Investigação aponta contratos falsos em fraude bilionária com o BRB. Banqueiro é detido no aeroporto, prestes a embarcar em jatinho. Aí o advogado dele disse que ele não estava fugindo, que ele ia negociar a venda do banco aí em Dubai. Parece que a acusação é que essa venda que ele vazou foi para distrair o pessoal e para ele se arrancar. A grande, vou dizer, surpresa é o BRB. O BRB é um banco que pertence basicamente ao governo de Brasília, ao governo da capital federal. E o BRB, tudo começou quando o BRB ia comprar o Master. E se percebeu que o Master vinha pagando juros altíssimos, uma remuneração muito alta a quem fazia depósitos, a quem emprestava dinheiro para o Master. Isso é um péssimo sinal. Quando alguém oferece juros muito altos, desconfie. Desconfie. E aí, claro, não desconfiaram, não sei se de propósito ou sem querer, mas lá não tem bobo nessa história. E o BRB tentou comprar e tal governador, a Câmara, a Assembleia aprovou essa venda, essa compra. O governador assinou rapidamente, parece que foi uma assinatura recorde e tal, e a grita de quem conhece o setor era a seguinte: esse banco está estrepado e o BRB vai ficar com prejuízo. Aí o Banco Central e tal examinou, o doutor Galípolo e tal, e vetou a compra. Vetou a compra e aí se descobriram irregularidades muito graves, né? Falsificações, o banco engordou o seu dinheiro, engordou através de processos falsos, né? E se descobriu também que o BRB, a Polícia Federal fala que foi uma camaradagem, o BRB depositou lá, falam 7 milhões, outros falam 12 milhões, não, bilhões. Quer dizer, o BRB meteu no Master alguns bilhões de reais dos depositantes de Brasília, né, do pessoal que muitos vão perder esse dinheiro porque vai para as calendas e processos, sobe e desce, menos esses 250 mil, e aí puxa aqui, puxa ali, se descobre que o TCU já havia apontado. Por que demorou tanto para o Banco Central dar um puxão de orelhas, fiscalizar melhor e punir
e punir, preservando os depositantes, que é a função do Banco Central, regulamentar, regular a ação dos bancos, fiscalizar. Por que demorou tanto tempo a partir de quando se detetou a situação do banco? É uma pergunta a ser feita. Claro, gente, que as pessoas sabiam o que estava acontecendo, as pessoas do meio sabiam, eles sabem de tudo. O pessoal das Farias Limas espalhadas pelo Brasil. Então, deve ter muito. Esse Vorcaro é um homem chique, tem uma frota de aviões, gostava de aparecer e tem muitos amigos na política, tanto na direita como na esquerda, no centrão, que dizem os entendidos que esse pessoal não está dormindo de noite. Não sei o que vai acontecer, eu acho que nós vamos ter desdobramentos. Ponto. INSS continua, né? Claro, vão aparecendo outros escândalos maiores e o INSS vai ficando nas sombras. Mas está andando, já tem presos e vamos esperar que todo mundo seja investigado. Todo mundo seja investigado, todas as entidades que se envolveram, inclusive as de parentes de autoridades de Brasília, tem que verificar tudo, até para tirar as dúvidas que pairam sobre algumas pessoas. Eu não quero citar nomes, mas eu acho que tem que investigar. O que a gente sabe é que tem pressões para dar uma reduzida na questão do INSS. Tudo isso tem um palco. O palco chama-se eleição de 2026. Falando em eleição de 2026, tá claro que está correndo muito bate-papo, muita negociação cruzada e tal. O governador de São Paulo, Tarcísio, que já disse que não ia disputar a presidência da República, parece que deu um cavalo de pau nessa sua decisão definitiva. Ele percebeu que pode ser abençoado pelo Bolsonaro. Uma coisa parece decidida. Só com a bênção do Bolsonaro é que os bolsonaristas vão desencadear uma campanha, claro, a favor desse ou daquele. O Flávio Bolsonaro reivindica ser candidato à presidência, talvez lhe caiba uma vice, é isso que está se dizendo. Então, é uma coisa fluida. Não se sabe exatamente o que está acontecendo, nem que caminho vai se tomar. Todo mundo está olhando para o Bolsonaro e o Bolsonaro está olhando para a Papuda. Deve sair logo, em horas, não sei se horas ou dias, a definição, né, para onde vai o Bolsonaro. Essa história de ir para a Papuda é uma crueldade com um homem que foi eleito presidente da República. Pode ter errado, eu não vou entrar nesse mérito. Foi eleito presidente da República por um número de votantes muito parecido com o do Lula. Então ele tem base popular e tem mesmo, não tem conversa. E ele merece, pelo menos, o tratamento que os outros presidentes que foram presos recentemente merecem. Teve o Temer, que ficou preso algumas horas, teve o Collor, que está preso em casa porque tem problemas de saúde, o Lula ficou preso, não ficou na Papuda, ficou lá, ficou em Curitiba,
numa dependência que não era nenhum hotel de luxo, mas tinha dignidade e não se misturava com os outros presos. Então, um homem que foi eleito presidente da República tem o direito, adquiriu o direito e tem que ser tratado como ex-presidente da República. Ele detém segredos, ele detém informações, ele detém negociações, quer dizer, é uma figura que, mesmo tendo saído do poder, detém informações importantes sobre o país, né? Ganhou, né? Teve uma maciça votação popular e, por isso, tem que ser tratado de maneira diferente, igual ao tratamento dado a outros presidentes que foram presos. Além disso, ele está atravessando um período de saúde nada bom. O homem que levou aquelas facadas e pronto. O Lula respondeu aquele premier alemão que criticou Belém. O Lula deu uma resposta, teve uma notinha, tem que sair uma notinha do Itamaraty e tal, não precisava dar uma patada no alemão, dizendo, passou por um bar, né? Foi uma coisa, uma resposta. E depois de Lula dizer que Belém do Pará é melhor que Berlim, não tem comparação. É uma estupidez dizer, não é uma competição entre cidade contra cidade. Berlim tem as suas características, né? É uma velha cidade europeia, reconstruída depois da guerra. Belém tem as suas belezas, tem um clima meio difícil de calor, chove todo dia. E o premier deve ter sentido. Alemão é tudo reto, né? Eu tenho um amigo alemão que chegou aqui, é brasileiro, mas ele acabou virando alemão de tanto tempo que ele mora na Alemanha. Por exemplo, às 3 da manhã, ele está aqui dirigindo quando ele vem para o Brasil, e aí ele para nos sinais. Você acredita? Vai para... Não, eu paro nos sinais e fica esperando ninguém atravessar a rua e tal. Você corre o risco de ser assaltado. Não, tem que respeitar o sinal. Coisa alemão tem essas coisas. É uma coisa, um traço cultural. E aí... que está acostumado a tudo isso, vai lá e encontra uma bruta bagunça, índio, invasão, goteira, ar-condicionado que não funciona, o presidente da República fica no navio, o presidente da República fala contra os fósseis, mas manda perfurar. O alemão, né, pirou, falou, graças a Deus saí daquele lugar. E aí falou, não devia ter falado, né? Tem determinadas coisas que a gente não fala, e aí o Lula deu aí a Alemanha soltou uma nota daquelas bonitas, não, o Brasil é uma maravilha, não, a Alemanha tem interesses aqui. Então, porcaria, esquece, é bobagem. E esse premier, gente, não vai durar muito tempo. Se continuar assim, de repente, ele se acerta. Outra coisa, STF absolve réu na trama golpista. A primeira turma do STF absolveu o general da reserva Estevão Teófilo por falta de provas na primeira decisão do tipo nas ações da trama golpista. O colegiado ainda condenou 9 réus, a maior parte deles do Exército. Esses são os kits pretos. Tem aqui uma foto dessa consagrada cantora, né,
Troféu Raça Negra completa 25 anos e homenageia Leci Brandão. Amanhã é feriado nacional, né? Um feriado nacional dedicado aos negros. Tem gente, eu não sabia, tem gente que discorda. Eu acho que. E negros, pessoal, negros, aí são as divisões desses movimentos. Tem gente que acha que é o 13 de maio, que é esse dia, e acabou, não tem conversa, dia como é que chama esse dia? Consciência Negra. Consciência Negra. Consciência Negra. Ah, o Lula também deu um cavalo de pau. Hoje eu estou falando em cavalo de pau. Lula deu um cavalo de pau. Ele que apoiava, até teve uma ação contra o governo de Santa Catarina, apoiava essa linguagem todes, né? Linguagem neutra. Que é, Luiz? Linguagem neutra. Linguagem neutra. Essa linguagem neutra, eu sou contra. Agora, se você quiser falar na linguagem neutra, na linguagem desneutra, você fala como você quiser. Agora, não põe isso em documento oficial e não ensina a criançada a escrever e a falar desse jeito. É uma coisa artificial, né? Linguagem, evolução da língua é uma coisa natural. O português que se falava na época do descobrimento é outro, não é o mesmo que se fala hoje ou que se escreve hoje, né? A língua vai evoluindo, vai mudando, mas não tem esse negócio de todes. Agora, o Lula, perspectiva da eleição faz milagre, deu um cavalo de pau, porque inclusive eu estava dizendo, entraram com um adinho, um desses processos aí contra Santa Catarina que proibiu nas escolas e documentos oficiais essa linguagem. Você fala do jeito que você quiser. Agora, a língua portuguesa é a língua portuguesa. Quem gosta de falar todos e não sei o quê, vai continuar falando de qualquer jeito. Agora, a língua fazer concessão, a língua é oficial, vai tendo neologismos. Então, enfim, Tarcísio tenta articulação no Supremo para evitar ida de Bolsonaro a Papuda. Olha, a COP30, que já estava naufragando, até na chuva, se Belém, a ministra do Meio Ambiente da Colômbia apresentou uma ideia que é uma espécie de roteiro, uma espécie de via para redução da utilização de combustíveis fósseis. Parece que a coisa pode pegar, parece que vai sair, se já não saiu, eu não vi de manhã o que aconteceu, parece que vai sair um roteiro, vai salvar esse encontro. Parece. E parece que a seleção brasileira ontem se estrepou com 1-1. Paquetá, coitado, perdeu um pênalti. Aí, enfim, 1-1, né? Um jogo brilhante do Estevão, agora com a Tunísia. Agora, você viu que o Haiti, que mais? Tá o Panamá, né? E Curaçao estão já na Copa. Itaí, Haiti, Curaçao e Panamá. Democracia sim. Bom, tinha muita coisa para a gente conversar ainda, né? Mas o tempo. Quem tomou cafezinho conosco?
os republicanos aprovaram nos Estados Unidos aquele tal relatório Epstein, que falam Epstein, é uma modificação do Yiddish, que é Epstein, para americanizar para Epstein, e que pode comprometer o presidente Trump. Estão me fazendo sinal, deixa eu dizer quem tomou café com a gente: Olegário Rodrigues, Hélio Oliveira, Leonardo Casimiro, Hermes Marciano, Daphne Persson, Sandra Lisboa, Marisete Gadelha, Amarildo Cavalcante, Neuza Rodrigues, Edilson José, de Valparaíso, Goiás, Cícero Amorim, de Juazeiro do Norte, Marcos Omena, do Recife, e Eliette Andrade, dos Países Baixos. Baixos, países muito baixos. Brincadeira, em Países Baixos. A Holanda é um dos Países Baixos. Bom, muito obrigado. Amanhã, feriado, estaremos aqui em todas as nossas bases, lembrando sempre que é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.